Bom dia, turma. Boa tarde para quem está vendo à tarde. Boa noite para quem está vendo à noite. Agora vamos dar início à nossa terceira aula sobre triângulos retângulos. Na última aula, a gente viu sobre propriedades de triângulos retângulos e a gente também, além de ter assistido um vídeo sobre Pitágoras, conhecemos o Teorema de Pitágoras. Então, nós vamos continuar de onde a última aula parou, que foi no Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, e isso é exemplificado pela imagem que vocês estão vendo agora. Nós temos no centro da imagem um triângulo retângulo branco e nós temos quadrados coloridos que são construídos com os lados do triângulo. E nós podemos observar que a soma da área dos quadrados cujos lados são os catetos é igual à área do quadrado cujo lado é a hipotenusa. Essa é uma representação geométrica do Teorema de Pitágoras e a gente pode representar esse teorema pela fórmula a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, sendo que a é a hipotenusa e b e c são os catetos. Agora nós vamos assistir um vídeo demonstrando de maneira física que o Teorema de Pitágoras é verdadeiro. Nesse experimento, nós podemos observar que a quantidade de água que está preenchendo o quadrado cujo lado é a hipotenusa do triângulo retângulo que tem no meio, quando o círculo gira, essa quantidade de líquido acaba sendo transferida para os dois quadrados cujos lados são os catetos do triângulo retângulo que está no meio. E o que a gente vê é que exatamente a mesma quantidade de água que preenche os quadrados dos catetos é a quantidade de água que preenche o quadrado da hipotenusa. Agora que nós já vimos na prática que o Teorema de Pitágoras funciona, nós vamos provar matematicamente que ele é verdade. Para isso, eu vou usar tanto geometria quanto álgebra. Vocês podem ver na tela que temos um quadrado branco e 4 triângulos retângulos coloridos. Esses 4 triângulos retângulos, eles têm exatamente a mesma medida. A única diferença entre eles são as cores. E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar cada um desses triângulos retângulos e vou colocar em cima do quadrado branco, da seguinte maneira. Agora, nós temos um quadrado branco menor no meio e nas extremidades nós temos os 4 triângulos retângulos. O que nós podemos fazer é que nós podemos chamar os catetos de cada um desses triângulos retângulos de B e C. Vamos chamar os catetos menores de C e os catetos maiores de B. E a hipotenusa de cada um desses triângulos a gente vai chamar de A. Nós também podemos observar que o lado do quadrado grande tem a mesma medida do cateto B mais o cateto C. Isso significa que o lado do quadrado grande é igual a B mais C. Se o lado do quadrado grande é igual a B mais C, então a área desse quadrado é B mais C elevado ao quadrado.
mas nós também podemos calcular essa mesma área de uma outra maneira. Bom, em primeiro lugar, nós sabemos que tem um quadrado menor dentro desse quadrado grande, e esse quadrado menor tem lado A, o que significa que a área desse quadrado menor é A ao quadrado. Tudo bem? Lembrem disso, a gente já vai usar essa informação. Outra coisa que a gente pode notar é que, além desse quadrado de lado A, dentro do quadrado grande também tem 4 triângulos retângulos de catetos B e C. E vocês lembram da última aula como é que faz para calcular a área de um triângulo retângulo? A gente faz um cateto multiplicado pelo outro e divide por 2. Então, nós temos essa fórmula da área do triângulo retângulo multiplicada por 4, porque nós temos 4 triângulos retângulos, correto? Então, se nós fizermos a área desses 4 triângulos retângulos mais a área do quadrado branco de lado A, que está dentro do quadrado grande, nós temos que obter a área total do quadrado grande de lado B mais C. Ou seja, a área do quadrado grande pode ser expressa dessas duas formas. Uma maneira é simplesmente elevar o lado dele ao quadrado, ou seja, B mais C ao quadrado. E a outra maneira é a gente somar a área das formas geométricas que estão dentro desse quadrado. Ou seja, 4 vezes B vezes C dividido por 2 mais A ao quadrado. Isso é a mesma coisa que somar a área dos 4 triângulos retângulos mais a área do quadrado de lado A, que está dentro do quadrado de lado B mais C. Ok? Mas nessa última expressão que a gente colocou, a gente pode simplificar ela. Note que nessa expressão está escrito 4 vezes B vezes C dividido por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, nós podemos simplificar essa expressão e ela vai ficar da seguinte maneira. 2 vezes B vezes C mais A ao quadrado. Como as duas expressões se referem à área do mesmo quadrado, então uma é igual à outra. Portanto, podemos expressá-las nessa igualdade. B mais C ao quadrado é igual a 2 vezes B vezes C mais A ao quadrado. E como que fica B mais C ao quadrado? É a mesma coisa que B mais C vezes B mais C. Se a gente multiplica B por B, é igual a B ao quadrado. Se a gente multiplica B por C, é igual a B vezes C. Se a gente multiplica C por B, é igual a B vezes C de novo. Então, nós temos 2 vezes B vezes C. E se nós multiplicamos C vezes C, nós temos C ao quadrado. Portanto, nós podemos escrever a expressão anterior da seguinte forma. B ao quadrado mais 2 vezes B vezes C mais C ao quadrado é igual a 2 vezes B vezes C mais A ao quadrado. Mas espera aí, nós temos 2 vezes B vezes C dos dois lados da igualdade. E sempre que nós temos dois termos iguais nos dois lados de uma igualdade, nós podemos anulá-los. Ou seja, se nós tirarmos o 2 vezes B vezes C da expressão, o que resta é B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A ao quadrado. Ou seja, o cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado é igual à hipotenusa A ao quadrado. E essa é exatamente o teorema de Pitágoras. Agora nós provamos que o teorema de Pitágoras é verdadeiro. Então, pessoal, prontos para fazer alguns exercícios?
Vamos começar mais uma rodada de exercícios resolvidos, pessoal. Dessa vez a gente vai fazer exercícios sobre o Teorema de Pitágoras e sobre triângulos retângulos. Então vamos para o exercício 1. Para ir de carro da casa de Danilo até a casa de João, é preciso dirigir por 12 km, virar à direita e então dirigir por mais 16 km. Qual a distância entre a casa de Danilo e a de João em uma linha reta? Para resolver esse tipo de exercício, pessoal, eu recomendo fortemente que vocês desenhem o que está sendo pedido. Então, eu vou fazer mais ou menos um desenho. Vocês podem, se vocês tiverem papel e caneta, vocês podem fazer um desenho mais bonito que o meu, mas eu só vou, na verdade, traçar a trajetória desse carro que está sendo descrito no exercício. Então, eu escolhi aqui a cor roxa, e em roxo eu vou desenhar a trajetória. Então, a gente sabe que o carro ele andou por 12 km. Então, vamos lá. Eu queria fazer uma linha reta, não deu certo, mas tudo bem. Vamos dizer que essa linha deveria ser reta, né? Essa linha mais ou menos reta tem 12 quilômetros. E aí está falando que o carro virou à direita. Então ele vira à direita e aí ele anda por 16 quilômetros. Temos aqui... Nossa, ficou muito feio esse número 1. Ah, bem melhor. 16 quilômetros. E aí o que o exercício está pedindo é para a gente descobrir qual que é a distância entre a casa de Danilo e a casa de João em uma linha reta. Então a gente sabe que a resposta não pode ser 16 mais 12. Por que não? Porque isso aqui não é uma linha reta. Isso aqui são duas linhas, certo? Ele foi para um lado, fez uma curva, foi para o outro lado. Então a gente sabe que a casa do Danilo, aqui colocar a letra D, a casa do Danilo está no começo da trajetória e a casa do João está no fim da trajetória. E a gente tem que fazer uma linha reta que conecte essas duas casas. Pronto. Mas esse formato não lembra nada para vocês? Esse formato não lembra um triângulo retângulo? É. E qual que é o lado desse triângulo retângulo que é oposto ao ângulo reto? Então, nós temos aqui o ângulo reto e oposto a ele nós temos essa linha que conecta a casa do João e a casa do Danilo. Então essa distância entre a casa do João e a casa do Danilo é a hipotenusa. E quanto que medem os catetos? Bom, esse daqui mede 12 km e esse daqui mede 16 km. Então, se a gente aplicar o Teorema de Pitágoras, a gente sabe, bom, eu vou chamar essa distância aqui de A. Então, se a gente aplicar o Teorema de Pitágoras, a gente sabe que A ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. E quanto que vale isso daqui? Se a gente fizer 12 ao quadrado, que é 12 vezes 12, a gente chega no resultado 144. Se a gente fizer 16 ao quadrado, que é 16 vezes 16, a gente chega no resultado 256. E quanto que é 144 mais 256? É só fazer a continha de mais. A resposta é 400. Nossa, esse aqui zero feio.
É difícil escrever com mouse, gente. Agora sim, 400. Ou seja, A ao quadrado é igual a 400. E isso significa que A é igual a raiz quadrada de 400. Isso significa que A vezes A é 400. Agora, qual número que multiplicado por ele mesmo é igual a 400? Basta a gente usar a regra de raiz quadrada e a gente vai chegar na resposta de que A é igual a 20. Então, essa distância aqui, deixa eu colocar o roxo, essa distância é igual a 20 quilômetros. Certo, pessoal? Difícil? Dá um pouquinho de trabalho, a gente gasta, eu pulei a parte de fazer as continhas, eu já tinha os cálculos prontos, mas não é difícil, tá, gente? Dá um pouco de trabalho para fazer 12 vezes 12, e aí depois 16 vezes 16. Dá um pouco de trabalho para fazer a raiz quadrada de 400, mas o teorema de Pitágoras é muito fácil. É só decorar que o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado de um cateto mais o quadrado do outro cateto. Beleza? Vamos para o próximo exercício, então. Exercício 2. Um triângulo isósceles tem altura igual a 8 cm e base igual a 12 cm. Qual a medida de seu lado? Mais uma vez, eu recomendo fortemente que vocês façam um desenho. Na verdade, nesse exercício 2, eu acho que nem tem como resolver se você não fazer um desenho, se você pelo menos não imaginar o desenho. Então, primeiro de tudo, a gente tem que lembrar o que é um triângulo isósceles. Um triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados iguais, dois lados com a mesma medida. Então, aqui nós sabemos que a base desse triângulo isósceles é igual a 12 centímetros. Então, vamos primeiro traçar a base. Vamos dizer que isso daqui mede 12 centímetros. E aí nós vamos traçar a altura, que mede 8 centímetros. Lembrando que a altura, ela sempre faz um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto com a base, certo? Então, aqui só para completar, a gente vai desenhar os lados. E está aqui o nosso triângulo isósceles. Está meio torto, né? Não é exatamente um triângulo, mas a gente finge que é um triângulo só para poder fazer o exercício. E como é um triângulo isósceles, então a gente sabe que esse lado aqui tem a mesma medida desse lado aqui. Tá, e o que isso tem a ver com o Teorema de Pitágoras, professor? É aí que está a sacada. Lembra que uma das propriedades dos triângulos retângulos é que a gente pode pegar qualquer triângulo, seja ele isósceles, seja ele equilátero, seja ele retângulo, e a gente pode dividir ele em dois triângulos retângulos se a gente traçar a altura?
Bom, acontece que a gente já traçou a altura aqui. Já dá para ver aqui que tem um ângulo de 90 graus. Então a gente pode dividir esse triângulo isósceles em dois triângulos retângulos. Então nós temos aqui um triângulo retângulo de altura 8 centímetros. Está muito torto, mas tudo bem. E aqui nós temos a outra metade, que também tem altura de 8 centímetros, certo? Vou traçar um risquinho aqui só para ficar claro que essa altura e essa altura, essa altura e essa altura tem a mesma medida. Esse aqui é retângulo também. E esse lado também tem a mesma medida desse lado, certo? Bom, se esse lado é igual a esse lado e esse lado é igual a esse lado aqui também tem que ser igual a esse lado aqui. Não tem outro jeito. O que significa que esse mais esse é 12. Mas se eles são iguais, a gente sabe que cada um deles vale 12 dividido por 2. Isso aqui é igual a 6 centímetros. Então, o que eu acabei de fazer, pessoal? Vamos deixar mais claro. Primeiro a gente fez um triângulo isósceles, certo? De base 12 e altura 8. E a gente dividiu ele no meio. A gente fez a altura, dividiu ele em dois triângulos retângulos. E como o triângulo é isósceles, gente, quando a gente divide ele no lugar da altura, a gente acaba dividindo ele exatamente na metade. Então, as bases desses triângulos retângulos aqui que a gente fez, cada uma delas vai ser metade da base do triângulo isósceles. Deu para entender agora? Por isso que a base desse triângulo retângulo é igual a 6, porque ela é a base do triângulo isósceles dividido por 2. 12 dividido por 2 é 6, tá certo? Então, a gente tem aqui uma base igual a 6 centímetros, uma altura igual a 8 centímetros. Mas esses aqui não são os catetos? E esse lado, que a gente ainda não sabe o valor, ele não é a hipotenusa do triângulo retângulo, porque ó, ele está oposto ao ângulo reto. Então essa aqui é a hipotenusa. E esse é o lado que a gente tem que descobrir. Então a gente só usa o teorema de Pitágoras mais uma vez. Eu vou chamar aqui esse lado de... vou chamar de L dessa vez. L de lado, né? A gente sabe que L ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 8 vezes 8 é igual a 64. 6 vezes 6 é igual a 36. Agora a gente faz a continha de mais 64 mais 36. Quanto que dá? Isso aqui dá 100. Então, a gente descobriu que L é igual a raiz quadrada de 100. E quanto que é a raiz quadrada de 100? Raiz quadrada de 100 é o número que vezes ele mesmo dá 100. E esse número é 10. Certo? Portanto, o lado L, tanto desse triângulo retângulo quanto do triângulo isósceles,
porque é o mesmo lado, ele mede 10 centímetros. Beleza? Agora a gente vai fazer só o exercício 3 para finalizar. O exercício 3 é um exercício bem simples. Ele diz: um triângulo apresenta os lados com medidas 5 centímetros, 12 centímetros e 13 centímetros. Como saber se é um triângulo retângulo? Então, vamos desenhar um triângulo, tentar fazer ele mais ou menos certo. Temos aqui um lado com 13 centímetros, um lado com 5 centímetros e um lado com 12 centímetros. Como que a gente faz para saber se ele é um triângulo retângulo? Basta lembrar do Teorema de Pitágoras, mais uma vez. A gente sabe que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Mas qual que é a hipotenusa? Como que a gente adivinha? Será que a hipotenusa é esse lado? Será que a hipotenusa é esse lado? Será que a hipotenusa é esse lado? Bom, para isso a gente só precisa lembrar daquela outra propriedade que a gente viu, que é a propriedade de que a hipotenusa sempre é o maior lado do triângulo retângulo. Então, se esse triângulo for retângulo, a hipotenusa tem que ser o lado de 13 centímetros, porque é o maior, né? Então, significa que se esse triângulo for um triângulo retângulo, então 13 ao quadrado tem que ser igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Se isso aqui estiver certo, é um triângulo retângulo. Se a resposta der errada, se aqui surge um número e aqui do outro lado do sinal de igual tem um número diferente, então a gente sabe que não é um triângulo retângulo, ok? Então a gente só precisa fazer a conta agora. 13 vezes 13, a gente faz a conta e a gente descobre que é 169. 5 vezes 5, só lembrar da tabuada, é 25. E 12 vezes 12, a gente já tinha visto essa conta, é 144. Agora a continha de mais. 25 mais 144. 5 mais 4 dá 9. 2 mais 4 dá 6. Sobrou 1 sozinho. 169. É verdade que 169 é igual a 169? Sim. Então, esse triângulo é retângulo. Vou desenhar um retângulo aqui que é mais fácil. Esse triângulo é retângulo. Então, esse ângulo aqui, que é oposto à hipotenusa, é um ângulo reto, certo? Vou tentar desenhar ele de novo. Agora sim. Beleza, pessoal? E agora nós finalmente encerramos as nossas aulas sobre triângulos retângulos. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido aprender algo novo. Qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima.